Aleluia. Já vamos preparando aí, que muito em breve nós vamos entrar no jejum de 40 dias, certo? Então você se prepare aí, né? Conselho que eu dou para quem faz jejum principalmente jejuns prolongados, tipo nas vésperas do jejum, não encha a barriga até cair no chão. Não, porque o processo de jejum, e muitas vezes a gente sente bastante, exatamente porque o corpo está desintoxicando diante de tantas coisas que a gente come, né? O frango tem as carnes, os frangos, as coisas, tem tudo agrotóxico, as verduras, leite, açúcar, enfim. Hoje tudo que a gente vai comer, se a gente for não comer nada disso, a gente vai comer nada, não vai se alimentar de nada, né? A não ser que a gente mesmo criar, Deus nos dá a abençoar, fazer uma fazenda, aí você mesmo cria o seu boi direto, sem nada, você mesmo planta as suas coisas, só se for assim, porque senão... Hã? Não entendi. A terra está contaminada, não tem jeito. Né? Gálatas 1:6. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Fala assim, outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, fala assim, outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? É maldito, seja expulso. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas, Jesus, bendizemos o Teu nome, consagramos a Tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. Fala conosco através das Escrituras, que elas saltem e que elas possam ministrar o nosso coração, e que todo valente seja amarrado no abismo. Tudo aquilo que se levanta contra este culto, todo barulho externo, toda movimentação externa, toda movimentação desnecessária seja cancelada na autoridade do nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e que só o Teu Espírito fale neste lugar. E a Ti daremos honra, glória e louvor e adoração. Glória a Deus. Amém. Bem, pode se sentar. Glória a Deus. Então a gente acabou de ler um texto e o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para os Gálatas e já começa dessa maneira, as primeiras palavras ali, já combatendo uma falsa doutrina, uma heresia, combatendo um outro evangelho. E ali o apóstolo Paulo não faz rodeio, tanto é que as primeiras palavras, a carta começa dessa maneira. Ele faz a saudação e aí o assunto inicial é exatamente o combate contra o outro evangelho, porque naquele tempo, olha só, naquele tempo já existiam doutrinas falsas
no combate para querer perverter o Evangelho, para que os Gálatas, ao invés de servir o Evangelho que eles já haviam recebido, eles fossem pervertidos a viver e a acreditar no outro Evangelho, a acreditar e o Evangelho de Cristo fosse adaptado. E este Evangelho, o Evangelho verdadeiro, né, nós já o conhecemos. Nós já sabemos qual é o verdadeiro Evangelho, né? Qual é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho é o Evangelho das boas novas. É o Evangelho de o Cristo crucificado, morto, mas morto por amor aos pecadores, por causa do pecado, por causa dos pecadores, o inocente morrendo, o justo morrendo pelos injustos, morto e ressurreto ao terceiro dia, para que nós, a sua imagem e semelhança, também pudéssemos morrer e ser sepultados no batismo e sermos ressurretos para a vida abundante que Cristo nos deu e que tem nos dado e que nós temos vivido até o dia de hoje. Essa é a maravilha do Evangelho. De alguém que pagou um preço que nós não teríamos condições de pagar. E não temos até o dia de hoje. E nunca teremos. Então, esse é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho da cruz. Ok? E aí você preste atenção em detalhes muito importantes que o apóstolo Paulo faz questão de frisar ali nesse texto. Porque ele mesmo se coloca, em outras traduções, ainda que nós, ele era tão zeloso e estava a ponto de ter tamanho zelo pelo Evangelho, tamanho zelo pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho ao qual foi confiado a ele, para propagar a palavra do Senhor pelos gentios. Ele tinha tanto zelo que ele falava, ainda que eu mesmo, ainda que nós preguemos outro Evangelho, seja anátema, ou seja, até ele se coloca numa condição de punição se ele porventura pregasse um outro Evangelho, tamanho zelo que ele tinha pelo Evangelho e pela preservação da palavra, na qual havia sido pregada para os Gálatas. Eles foram salvos, curados e libertos. E ali ele se deparava num cenário onde pessoas queriam adaptar o Evangelho. E uma das coisas que ele combateu, por exemplo, foi a circuncisão. Porque os judaizantes, os judeus que haviam aceitado a Cristo, eles queriam impor um peso sobre aqueles que aceitavam a Cristo, no caso dos gentios, que os Gálatas eram gentios. E eles queriam impor um peso da circuncisão, mas não a circuncisão pela circuncisão, de que somente aceitar a Cristo, somente receber a Cristo como Senhor e Salvador e se batizar em nome dele, não era suficiente, mas que era necessário os Gálatas e os outros que aceitavam a Cristo, os gentios, era necessário que eles circuncidassem para que fossem salvos. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer depois que se eles se deixassem circuncidar, Cristo havia morrido em vão. Porque era como se o sacrifício dele, que é suficiente,
um único sacrifício, como Hebreus fala, um único sacrifício, vitalício, eterno, para sempre. Só esse sacrifício é necessário. Não é mais necessário sangue de bodes, nem de novilhos, nem de animais nenhum. E muito menos de circuncisão, porque a circuncisão ela é no interior. E Cristo derramou o seu sangue na cruz, circuncidando-nos, para que no Espírito nós já fôssemos circuncidados. Porque a circuncisão representa a aliança. E aí quando ele fala na ceia, o que ele diz? Este é o meu sangue, que é dado por vós, o sangue da nova. O sangue do quê? Da nova? O sangue da nova? O sangue da nova aliança. Então, por isso que ele combateu com tanto zelo. A comunhão, de você não poder se assentar, e agora você, né, os judeus, o evangelho era só para os judeus, ali estava ali, o Deus Todo-Poderoso, mas à medida em que a graça veio, ela veio através do poder do Espírito Santo, e através do sacrifício da cruz, para quebrar todo e qualquer tipo de desigualdade, de modo que agora, sendo judeus ou gregos ou gentios, não importava, todos faziam parte da comunhão, porque agora todos são irmãos, ligados pela mesma aliança por causa do sacrifício e por causa do Espírito que estava sobre todos, porque o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. Logo, o que é um outro evangelho, então? O que é um outro evangelho, pastor? O outro evangelho é basicamente o evangelho que coloca Cristo em segundo plano. Um evangelho onde é necessário, Jesus morreu na cruz, glória a Deus, mas é necessário mais alguma coisa para que eu seja salvo, para que eu seja recebido pelo Senhor. Então, onde a palavra é colocada em segundo plano, onde a fé não é suficiente, eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de fazer as obras, eu preciso de me entregar, eu preciso de fazer alguma coisa para que eu seja aceito por Deus. Onde a fé não é suficiente, onde a graça ela é barateada, onde eu recebi a graça, Deus me ama, então eu não preciso fazer mais nada. Então esse negócio de pecado, não vamos ser tão radical assim, pastor. Esse negócio de pecado, assim, né? Poxa, Deus me ama, Deus perdoa o meu pecado, então eu vou continuar nele. Isso é a graça barata. E logo, diante de tudo isso, aonde Deus também não é glorificado. Porque aonde o homem deseja e quer a glória para si. Isso é um falso evangelho, é um outro evangelho. É um outro evangelho. É basicamente um ataque e querendo desconstruir as cinco solas, que eu já ministrei aqui em outra ocasião. Desconstruindo as 5 solas. Somente a fé, somente a graça, solos Cristos, somente a Cristo, só a Escritura, e só a Deus a glória. Então eu preciso entender, e aí a gente já vai entrar no contexto da nossa própria vida, porque eu preciso tomar muito cuidado, e as coisas vêm de forma muito sorrateira, né? De forma muito sorrateira. O que adianta, né? As coisas vêm muito sendo introduzidas muito assim, vai entrar dentro da nossa casa, a gente nem percebe. O que adianta eu fechar a janela,
trancaram a porta, mas tiveram um vãozinho debaixo da porta. Os mais antigos tinham o hábito, né, de fechar as portas, trancar o portão, tal, porta, janela, tudo, e colocar tipo aquela cobra de pano embaixo da porta, para que não entrasse bicho, para que não entrasse. E o que adianta eu trancar as janelas, trancar tudo, mas aquele vãozinho da porta, onde pode passar rato, onde pode passar bicho? Então, nós precisamos nos guardar e guardar o nosso coração. Como não cair no falso evangelho? Primeiro, você precisa conhecer o evangelho verdadeiro. É a primeira coisa. É o evangelho verdadeiro do qual nós citamos. É o evangelho de Romanos 6:1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Mas para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como que eu não caio, pastor, no falso evangelho? Conhecendo o evangelho verdadeiro. Como que eu conheço o evangelho verdadeiro? Praticando, conhecendo as Escrituras e praticando ele. Porque senão eu vou aceitando qualquer coisa. Eu vou perguntar e não precisa me responder levantando a mão nem responder. Mas quantos aqui leram a Bíblia hoje? Quantos aqui oraram hoje? Quantos aqui essa semana você quebrantou o seu coração e foi sincero com o Senhor? Nós só conhecemos o verdadeiro, podemos nos repelir o falso evangelho quando nós conhecemos a essência do verdadeiro evangelho. Porque há muitas pessoas que caem no falso evangelho por não conhecer o verdadeiro. Elas caem no falso evangelho, aceitam um outro evangelho, que não era o caso dos Gálatas. Eles conheceram o verdadeiro evangelho. E aí o apóstolo Paulo estava relembrando eles qual era o verdadeiro evangelho. Quem vos persuadiu a vós outros para que vocês passem daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que vos resgatou, que vos salvou, e vocês vá para um outro evangelho? Segundo, como que a gente não cai no falso evangelho? Você não aceitando outro evangelho por conveniência, porque às vezes o grande problema é alguns caem por não conhecer, outros conhecem, mas aceitam pela conveniência, pela facilidade. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso é da mulher que não se casa, por exemplo. Um exemplo. Uma mulher não se casa, mas ela quer viver com um homem amaziado só para continuar recebendo a pensão do governo. O que é isso? É uma adaptação. Ao invés de eu viver... quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu dou uma adaptada. Eu adapto o evangelho para me facilitar e me beneficiar. Só que vai ter dias e vai ter momentos na nossa vida que não vai ter jeito. Você vai ter que obedecer. Se você quiser viver o evangelho verdadeiro, quiser ir caminhando para o céu, quiser viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor, você vai ter que renunciar coisas por amor ao Senhor. E não viver um evangelho de facilidades. Tem dias que não é fácil mesmo, e não vai ser fácil.
Vai ter dias que você vai orar e a resposta vai vir na hora. Mas vai ter dias que você vai orar e a resposta não vai vir na hora. E o Senhor vai continuar te provando. E você vai orar hoje, vai orar amanhã, vai orar depois. E a resposta ainda não vai vir. É como o sábado que todos esperavam Jesus, mas no sábado não aconteceu nada. Não teve voz, não teve nada. No sábado não aconteceu nada. É o tempo de provação que muitas vezes Deus prova eu e você, para nós continuarmos e perseverarmos. Para você e eu sermos provados e sermos alinhados, porque enquanto estamos aguardando, Ele está alinhando o nosso coração com o dele. Porque se toda vez que nós orarmos, vir a resposta na hora, que filhos mimados seremos? Ah, você precisa de ver, eu oro, já a resposta já vem na hora. Não. Não. Nós não podemos aceitar um outro evangelho por causa das facilidades que ele nos proporciona. É aquilo que eu falei da mulher que se casa. Ah, não. Não, pastor, Deus entende, né? Porque eu preciso. Não, negativo. Deus é Deus que te supre. O que é melhor? Ficar com o bem, com aquilo que pode me beneficiar, ou eu aceitar e obedecer a palavra? Estou falando um caso assim, mas eu já vi casos dessa forma. A pessoa não queria casar porque realmente queria receber e continuar recebendo a pensão do governo. E o Deus que supre? Pessoas que vêm à igreja, mas querem continuar na sua vida promíscua. Querem continuar e não tem nada a ver. Porque é mais fácil continuar vivendo uma vida à la vontade e achar e ao mesmo tempo servir a Deus do que buscar uma libertação genuína. Então, não aceite outro evangelho por causa das facilidades, por pura conveniência. Porque o evangelho foi apresentado a nós. E vai ter dias que ele vai exigir um pouco mais de nós. Vai ter dias que realmente não vai ser fácil. Só que eu entendo assim que tudo que todo dia, todo momento, a toda vida é fácil, que valor e que preciosidade que a gente constrói. Que valor que tem? Se nós não encararmos um dia mal para sermos forjados nele. O Evangelho faz isso conosco, ele nos forja e extrai, ele forja a gente da pressão muitas vezes para que seja extraído o melhor, como no Getsemane, que quer dizer lugar de prensa, onde o azeite as olivas eram pressionadas para que fosse extraído o melhor azeite. E é exatamente um evangelho verdadeiro, onde ele extrai o melhor de nós, onde Deus quer nos forjar para que aquilo que é ruim, aquilo que é prejudicial para a nossa salvação, seja tirado, arrancado de nós, e aquilo que é bom, aquilo que vai agradar a Deus, o óleo precioso que vai sair de nós, seja extraído para que nós possamos agradar a Deus. E terceiro, como não cair no falso evangelho? Eu não sei qual é a graça disso, né? Mas tudo bem. É a religiosidade. É a gente não substituir a religião por Cristo. Né? Muitos vivem já uma religião, uma vida
de religiosidade, e eu já, com desencargo de consciência, né? Eu já cumpri a minha escala nessa semana. Eu já fui na igreja essa semana, então tá tudo bem, né? Mas o coração não arde mais. O coração não queima mais como antes, sabe? O que é isso? É um outro evangelho. Eu estou na igreja, eu me visto, eu vou, eu cumpro rigorosamente. Mas cumprir rigorosamente sem ter o coração ali não adianta. Cumprir uma escala não muda a vida de ninguém se não tiver o coração queimando. Porque muitos cumprem escala e vão ali rigorosamente. Muitos até vestem o terno, a gravata, tem a capa ali do religioso, mas o coração não queima mais, o coração não mexe mais para atender o órfão e a viúva. Como na parábola do bom samaritano. Tanto o levita quanto o sacerdote, eles estavam indo cumprir o ritual. Eles estavam indo cumprir o seu ritual. Rigorosamente. Eles estavam ali, só que o principal, aquilo que Deus desejava de fato todos os dois passaram diante daquele homem semi-morto e não fizeram nada. A vida deles, eles estavam ali cumprindo o seu traje religioso, como o sacerdote tinha, como o levita tinha também, e tinha os seus trajes religiosos, tinha a cara de religioso, de crente, mas o coração não mexia e não aconteceu nada quando passou diante daquele que estava morto do lado deles. Isso é viver um outro evangelho. E o que adianta eu estar ali cumprindo rigorosamente, mas o meu coração não está queimando? O que eu preciso fazer? Eu preciso me ajoelhar, eu preciso buscar e me refletir e dizer: Senhor, me dá um novo coração, me dá de volta o coração que eu preciso ter para te adorar em espírito e em verdade. Porque um adorador, de fato, o Senhor busca, e todos nós somos adoradores. É aquele que vai e cumpre a escala rigorosamente, mas não tem um coração mais de adorador. É como Davi, que estava no palácio, os trajes reais, mas o coração, quando pecou lá com Batseba, o coração não tinha mais o coração de adorador. O coração de pastor, o coração daquele que, busca pelo seu semelhante, busca por aqueles que Deus havia confiado no coração dele. Muito diferente daquilo que a gente vê em 2 Samuel, um pouco antes. Que acontece o inverso. Ele tira os trajes reais, ele se despiu dos trajes reais para colocar os trajes de adorador. Então nós precisamos não substituir, porque o outro evangelho é aquele que cumpre os rituais, como os religiosos queriam que os gentios se circuncidassem, queriam que eles cumprissem os rituais, mas aquilo não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia prometido. O que adianta cumprir os rituais e o coração não estar mais ardendo? Era a igreja de Éfeso em Apocalipse. Sei das tuas obras e do teu trabalho, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O que adianta fazer rigorosamente, cumprir uma escala, fazer qualquer coisa, mas o amor não está, o coração não arde mais. Vai orar, até a oração é religiosa, igual o do religioso lá que Jesus cita. Então nós precisamos entender que nós
não podemos seguir um outro evangelho de ser um religioso. Esse outro evangelho está introduzido em muitos lugares por aí. Eu estava vendo um vídeo hoje do Rodrigo Silva, ele é arqueólogo e tal, e ele estava falando, né, que ele é adventista, então eles guardam o sábado. Mas ele estava ali e eu vi algo assim muito interessante da parte dele, muito interessante, porque ele estava lá no sábado, era um sábado, para eles era o dia de Shabá, e ele estava aguardando, ele ia, acho que ministrar numa das igrejas, e ele estava ali, só que a igreja não estava aberta e ele ficou do lado de fora esperando. E aí chegou um cara e pediu dinheiro, porque ele precisava comer, estava com fome e tal. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, né? Mas assim, não tenho nada aqui, mas eu tenho o meu cartão, se eu quiser eu vou ali, né? E aí um restaurante deu comida e tal, ele falou assim, não, mas não, te agradeço pela sua intenção, mas não tem nenhum restaurante aqui perto. E ele falou assim, não, por isso não, a gente vai, caça algum lugar aí, a gente vai atrás. E aí tinha uma mercearia na frente da igreja. Aí ele foi lá, não, vamos lá. Aí ele foi, atravessou a rua, foi com o cara e tal. E aí ele acabou descobrindo que na verdade o cara estava desempregado, que ele, né, enfim, perdeu o emprego, precisava de alimento, a família, tinha família, filhos e tal. E aí ele fez uma compra, abençoou o cara mesmo. E nesse meio tempo, quando ele estava, a pessoal da igreja chegou e viu ele lá, né? Poxa, pastor, mas, né? O que você está fazendo aí? Poxa, hoje é dia de sábado, não sei o que e tal. Ele falou assim, eu jamais poderia deixar de abençoar esse homem, né? Eu estaria descumprindo o sábado se eu não ajudasse esse homem. E não foi exatamente o que Jesus disse? Porque os judeus falavam para quando Jesus cura aquela mulher que andava encurvada, ela andava encurvada e eles questionaram, não, manda ela embora com o demônio, olha aí, olha o nível. Manda ela embora com esse demônio e deixa para ela vir no outro dia para que ela seja curada. E Jesus falou assim, negativo. Por acaso eu não deixaria de curar essa mulher? E ainda fala, hipócrita, se vocês tiverem uma ovelha num dia de sábado e fosse cair num precipício, você não ia atrás dela? Quanto mais essa filha de Abraão. E ele vai lá, ora e cura a mulher. Então, entende que a religiosidade, ela veste uma capa e ela quer inclusive introduzir nas nossas vidas para que a gente vista uma capa de top, né? Muitas vezes até aprovado pelos homens, mas reprovado por Deus. Ele disse para os Efésios, as obras de vocês, top, estou dando like nas obras de vocês. O trabalho, estou dando like, mas vocês abandonaram o principal, abandonaram o primeiro amor. Então, o que Deus quer de mim e de você não é apenas uma escala, o ritual pelo ritual, o orar, tem que vir porque o pastor chamou, tem que vir para a oração, né? Porque é culto de oração. Não, você tem que vir porque o teu coração está ardendo, desejoso. Ai, glória a Deus, porque tem culto de oração, porque é uma boa oportunidade de eu derramar o meu coração diante da presença do Senhor. Eu tenho que rasgar o meu coração, é uma boa oportunidade, porque na verdade eu estou muito religioso, eu preciso rasgar o meu coração diante do Senhor. Eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração de novo, para que eu não sirva a Deus por servir. Você não é servo, você é filho. Como o filho pródigo que estava lá, você nunca me deu um cabrito, né? Meu Deus, você estava aqui o tempo todo. O que eu tenho é teu. O religioso, ele é ciumento, ele é invejoso.
Porque ele está ali e aí ele pensa assim: nossa, estou aqui rigorosamente cumprindo a minha escala e Deus abençoa o outro. Não tem nada a ver com escala, não tem nada a ver com ritual. Tem a ver com o coração entregue diante da presença. Tem a ver com a sede e a fome. Eu já falei e volto a repetir: quem tem mais sede bebe mais. Quem tem mais fome é quem vai comer mais. Você já teve a experiência de você comer, né? Você comer porque chegou a hora do almoço. Você vai comer, você está até com aquela fome assim. Mas é aquele dia que você está com fome mesmo. Você bebe uma água às vezes porque tem que beber. Eu estou bebendo aqui mais para lubrificar minha garganta, minhas palavras. Mas o dia de calorzão, que está calor, aquele sol para cada um, e aí você olha e fala assim: meu Deus, que sede, não é de coca, não é de nada, não é de refrigerante, não é de suco, não é de nada, eu tenho sede de água, eu quero beber água, e você bebe com aquele gosto, quase que acaba com a garrafa inteira da geladeira. Por que você bebeu mais? Porque você teve mais sede. É isso que eu e você precisamos orar e entender, que na verdade o Senhor, eu não preciso cumprir uma escala, eu não preciso cumprir rigorosamente, servir o ritual, mostrar para os outros, mostrar para o pastor, mostrar para qualquer outra pessoa que eu estou fazendo. Eu preciso despertar dentro de mim uma sede e fome pelo Senhor, porque quem tem sede, quem tem mais fome é quem bebe mais, é quem desfruta mais, é quem o Senhor entrega segredos. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos nos colocar de pé. Outro evangelho não. Ainda que venha um anjo do céu, ou venha qualquer outro, ou até eu mesmo, pregue um outro evangelho, seja anátema. Como então, pastor, que eu desperto isso? Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, eu estou muito frio. A igreja está, muitas vezes, com o termômetro bem lá embaixo. Porque não busca. E aí você vê diferenças em níveis em que parece que um irmão está numa outra atmosfera buscando, e esse que está buscando mais parece que ele é doido. Esse que está buscando mais, e ele está ali doido, ele pula, ele dança, ele chora, parece que esse irmão é doido. Fala assim: nossa, para que fazer tudo isso? Parece que ele que é o maluco. Quando na verdade ele é o certo e todos os outros estão errados. E todos os outros estão pendentes e caindo, se desviando do evangelho verdadeiro e indo para um outro evangelho, aonde o coração não arde mais, aonde a gente aceita as facilidades, a gente introduz um tempero diferente e diz assim: não, Deus entende, essa frase vai mandar tanta gente para o inferno. Não, Deus não entende, Deus entende. Quem não está entendendo é muitas vezes você. Ah, não, Deus entende. Deus entende que foi só uma olhada, mas é uma olhada corriqueira, né? Uma olhada aqui, uma olhada hoje, uma olhada amanhã, uma olhada depois. Não, Deus entende. Como se o fato das pessoas de Deus entender, ele tem que aceitar. Não. A palavra é muito clara: Deus não compactua com o pecado. O evangelho não é um evangelho de facilidades. É um evangelho da vida eterna. É o evangelho da salvação. É o evangelho de eu me entregar e renunciar à minha própria vida muitas vezes. E ainda muitas vezes renunciar à minha própria vontade para agradar a Deus. É não colocar Jesus em segundo plano e nem a sua palavra. É de muitas vezes eu estar num ambiente e eu me questionar porque todo mundo está orando em línguas, por que está todo mundo se derramando dessa forma e eu não estou sentindo nada? Meu Deus, será que você não se questiona dessa forma?
Será que você não se questiona por que todo mundo está sentindo a presença de Deus? Não, eu preciso fazer alguma... E você vai, é nessa que a gente se desprende da gente mesmo e a gente começa a abrir a boca mesmo. E a gente começa a sair do nosso lugar de conforto. E a gente começa a se abrir e dizer, Senhor, trata o meu coração porque eu não estou prestando, não. Eu preciso as pessoas do meu lado, eu preciso ser uma bênção para as pessoas do meu lado. É onde a gente precisa rasgar o coração e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do seu Espírito. Sem o teu Espírito, a música é só barulho, as festas, qualquer outra coisa, a festa é euforia da carne. Sem o Espírito, sem a sua presença, é um bando de doido que está apenas correndo de um lado para o outro, mas não tem a presença, não tem a direção. Feche os teus olhos. Queria que você pensasse nisso. Eu acho que um dos 3 pontos que mais pega aqui é o terceiro que eu falei da religiosidade, que traz um outro evangelho para nós. De modo que a religiosidade é um dos piores demônios, uma das piores malignidades, porque ela nos faz acreditar que eu estou servindo a Deus sem Deus. Ela nos faz acreditar que eu estou em Deus, que eu estou na igreja sem Deus. Eu queria que você fizesse uma oração e que você pedisse para o Senhor arder o teu coração. Porque quando o Senhor arde o nosso coração, a gente não aceita outro evangelho, a gente não aceita facilidades e a gente não compactua com o pecado. A gente não aceita sujeira no nosso meio. Comece a orar e começa a se despir de toda a capa, de toda a roupa de religiosidade que você vestiu hoje, o que você estava vestindo. Comece a se desprender. Comece a quebrantar o teu coração. Comece a quebrantar o teu coração. Comece a quebrantar o teu coração. Comece a orar. Em nome de Jesus. Eu não vou orar enquanto você não orar. Não sou eu que conduzo a oração, é o Espírito Santo. Você precisa quebrantar o teu coração. Tira essas vestes de religioso. E eu sei que tem pessoas aqui que o teu coração não arde mais como antes. O teu coração não é mais como antes. Muitos abandonou o primeiro amor. Você não está mais, não é mais como antes. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. O coração não é mais como antes. O coração não queima mais. Logo, porque o teu coração não queima mais, você acabou abrindo concessão para coisas erradas. É automático. A apostasia entra concessão, entra pecado, entra sujeira, entra culto misto, entra contaminação. Coração aquecido. Opa! Coração está aquecido. Está tão aquecido que eu não aceito outra coisa. Eu estou tão ligado com Ele que eu não quero outra coisa que vai me tirar da presença dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós te desejamos. E eu te desejo nesta noite. Eu desejo o teu Espírito ainda mais do que ontem. Eu quero buscar a tua presença, Senhor, como se fosse o último dia da minha vida. Eu quero que o meu coração arda todos os dias pelo Senhor. Eu quero todos os dias que eu for orar, eu quero sentir a sua presença, eu quero ser marcado por ti, Senhor. Eu sei que eu já fui batizado, mas eu quero ser
ainda mais, mergulhar ainda mais. Eu quero receber o toque do Teu Espírito. Eu quero ser batizado com fogo, com o Espírito Santo. Mergulhar ainda mais todos os dias. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu, porque eles, cada um que ore pela sua vida, tem que desejar. Não adianta eu orar. Não adianta eu orar por eles se eles não desejam. Eles precisam orar também. Eu posso orar por eles, posso, mas aquilo que o Senhor vai despertar na vida deles tem que partir deles. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta a gente, Senhor, para que o nosso coração arda e tenha fome e sede do Deus vivo. Oh, tira a religiosidade, tira as nossas vestes de religioso. Ah, que passe por aquele que está morto do nosso lado, mas não faça nada. Aquele que passa, mas não atende o órfão e a viúva, e veste uma capa de religioso, e cumpre a escala rigorosamente, e vem, e faz, e limpa, e passa, e faz tudo, mas o coração não está na presença. O coração não está na presença. O coração não arde, não queima. Oh, aleluia. Ah, Senhor, reina em nós, reina, reina. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, queima, Jesus. Queima, Espírito Santo. Queima, purifica o nosso interior. Oh, vem queimar, vem purificar, Senhor. Vem arder o nosso coração, nos dá experiências profundas. Profundas como o Teu Espírito. Profundas como o Teu Espírito. Experiências profundas contigo. Parou a lenha pro altar, o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou o sacrifício. Eu sou, faz arder Teu fogo em meu coração. Faz arder Teu fogo em meu coração. Faz arder Teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou o sacrifício. Eu sou, faz arder Teu fogo em meu coração. Faz, entrega o louvor verdadeiro. Oh, aleluia.
adorando como religioso. Você vai adorar da mesma forma. Você vai adorar da mesma maneira. Sai do teu lugar. Movimentos. Dá um passo profético, pelo amor de Deus. Mas não adore a Ele. Não faça da mesma maneira religiosa. Eu vou em meu coração. Você precisa deixar Deus te despertar. Sabe o que o Espírito Santo me fala agora? Sabe quando você está lá dormindo, você põe um despertador para você ir trabalhar, para você acordar? Sabe o que muitos fazem? O despertador desperta, certo? Aí sabe o que muitos fazem? Coloca no soneca. Mais 15, mais 20 minutos. E o Espírito está te despertando. E você fala, não, Senhor, só mais um pouquinho. E o Espírito está te despertando. Não, Senhor, deixa eu ficar nesse pecado só mais um pouquinho. Não, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar de conforto mais um pouquinho. Mas Ele quer te despertar nesta noite. Portanto, não endureçais
o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não coloca mais 15, mais 20, não, é agora. É agora que o Espírito Santo quer te despertar. É agora, é já. Comece a adorar em novas línguas. Adorar em novas línguas. Adore em novas línguas. Abre a tua boca, o Espírito quer te encher. O Espírito quer te encher. Sai deste sono espiritual, saia desta moleza espiritual, saia desta morte espiritual. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Meu Deus. Lembradas. Você precisa sair deste modo soneca, deste modo avião que você se permitiu viver. Saia deste modo avião, há tantos recursos, há tantas habilidades, e volto a dizer aquilo que o Espírito Santo tem me falado. Você não precisa buscar dons e nada disso, porque o Espírito já derramou sobre você. Tem muita gente buscando e esperando Deus te marcar, pois Ele já te marcou. Você precisa abrir a tua boca, pois você precisa se dispor. Você precisa levantar as suas mãos. Você precisa rasgar o teu coração e se entregar, pois o dom já está derramado sobre ti. Aleluia. O dom já foi derramado. Você está esperando uma coisa que Deus já derramou sobre a tua vida. Você está esperando Deus abrir a tua boca, sendo que Ele já abriu, Ele já derramou línguas na tua boca. Línguas novas. Você está esperando o quê? Você precisa abrir a tua boca, se entregar. Você fica retendo ali, fica, sabe? Em nome de Jesus, você que nos assiste, você precisa se desprender. Você precisa deixar de ser religioso e vir à igreja apenas para cumprir um ritual. Só que não acontece nada. A grande tristeza do religioso é que ele vem, entra e sai da igreja, cumpre escala, faz não sei o que, faz caridade e a vida dele não acontece nada. O Espírito não. Que o Senhor te abençoe e te desperte nesta hora, agora, para você deixar de seguir um outro evangelho. A mesma pergunta que o apóstolo Paulo fala, eu te faço.
e para todos que estão aqui, quem te apresentou um outro evangelho que você está acreditando? Quem vos fascinou? Como que você saiu do evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho? Seja desperto agora pelo poder, em nome de Jesus. Deus te abençoe.